Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. O presidente Bolsonaro sanciona a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e veta artigo que previa 5,7 bilhões de reais para o fundo eleitoral. No Afeganistão, o Talibã começa a invadir casas e a perseguir ex-colaboradores dos Estados Unidos. E você vai ver também. O ministro da Saúde afirma que decisão sobre aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid virá após conclusão de estudos a partir de novembro. Ministro da Saúde reforça a necessidade de priorizar estados e municípios para acelerar a vacinação em todo o país. Variante Delta avança, UTIs estão perto de lotação e a Prefeitura do Rio de Janeiro estuda a volta de medidas de restrição na cidade. Rodrigo Maia assume a área de privatização do governo paulista e diz que vender a companhia de saneamento básico é a prioridade da gestão. Maia será responsável por projetos de desestatização e parcerias público-privadas. Comércio de venda de carros usados no país volta a reaquecer. Só no primeiro semestre deste ano, o aumento nas vendas de automóveis usados no Brasil chegou a 63%, superando 5,4 milhões de unidades. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no interior de São Paulo, na região do Vale do Ribeira. Ele chegou de helicóptero na cidade de Iporanga, onde foi recebido por apoiadores e políticos da região. Os filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro também estavam na comitiva. Bolsonaro foi visitar a mãe e os irmãos na cidade de Eldorado. E o presidente Jair Bolsonaro vetou o fundo eleitoral para 2022, aprovado pelo Congresso no valor de quase 6 bilhões de reais. A decisão está no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. De acordo com o governo, o valor a ser destinado ao financiamento de campanha será decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A LDO de 2022 também prevê salário mínimo de R$ 1.147, inflação de 3,5% e um crescimento da economia de 2,5%. Vale lembrar que, em relação ao fundo eleitoral, o Congresso Nacional ainda pode derrubar o veto de Bolsonaro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse hoje que pode endurecer as medidas restritivas na cidade, caso os números da Covid-19 continuem aumentando. O município vive hoje o pico da doença em 2021 e a Secretaria de Saúde pretende aplicar uma terceira dose da vacina em idosos já no início de setembro. Durante a divulgação do boletim epidemiológico semanal, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, disse que o Rio vive o pior momento da pandemia no ano. Acho que todos nós que vivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro percebemos isso, né? Pessoas próximas, familiares, amigos. Talvez, eu pessoalmente nunca vi tanta gente com Covid no meu entorno como eu estou vendo nesse momento. A capital fluminense tem atualmente 1.009 pessoas internadas com Covid-19 ou com sequelas da doença. 637 pacientes em estado grave ocupam leitos de UTI. A taxa de ocupação desses leitos no município é de 95%. Havendo esse número de casos que a gente tem hoje, a gente tiver um aumento desses casos se agravando, a nossa decisão vai ser de aumentar as restrições. Na semana que vem, o Comitê Científico da Prefeitura vai se reunir para discutir os próximos passos da vacinação. O município deve priorizar a aplicação de uma terceira dose de reforço em idosos para proteger a população mais vulnerável, que apesar de vacinada, já apresenta queda de imunidade. Ao mesmo tempo, a Prefeitura vai iniciar uma busca por quem já deveria ter se vacinado e não compareceu aos postos. Nos últimos 30 dias, a gente internou 286 idosos que já poderiam ter se vacinado. A gente começa, a partir de agora, finalizando os 18 anos, como o prefeito já tinha apresentado, uma grande busca ativa
a todos que não tomaram a primeira dose da vacina. Mas para continuar com o calendário, o Rio precisa receber mais vacinas. O estoque disponível só era suficiente para hoje, dia em que jovens de 18 e 19 anos formaram longas filas nos postos. Por falta de doses, no início da noite a prefeitura cancelou a repescagem de pessoas entre 20 e 30 anos, que estava marcada para amanhã. A expectativa agora é pelo início da vacinação de adolescentes de 17 anos, marcado para segunda-feira. Por causa do avanço da variante Delta, o prefeito Eduardo Paes também anunciou que vai recorrer ao STF para garantir a aplicação da segunda dose. Nesse momento a gente é epicentro da variante Delta e, portanto, nós queremos ter garantida a possibilidade de, claro, seguindo os parâmetros básicos do Programa Nacional de Imunização, mas tomar as decisões aqui de acordo com a nossa realidade. E o ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Chaves, morreu hoje vítima de Covid-19. Ele estava internado em um hospital da Zona Norte desde o dia 15 de julho. Chaves foi o 4º secretário de Saúde desde o início da pandemia e esteve à frente da pasta entre setembro de 2020 e maio deste ano. O governador Cláudio Castro decretou luto de 3 dias. A partir da próxima segunda-feira, a cidade de São Paulo irá vacinar adolescentes de 12 anos com deficiência ou comorbidades. 12 anos. Amanhã haverá repescagem para os adolescentes de 16 e 17 anos. Vamos conversar ao vivo com o repórter Murilo Rincon, que traz agora informações sobre a vacinação de adolescentes e também tem informações sobre a situação da variante Delta aqui em São Paulo. Boa noite, Rincon. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabriela. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, aqui na capital paulista, até o momento, foram registrados 171 casos da variante Delta. O prefeito Ricardo Nunes, prefeito aqui da capital paulista, do MDB, disse que a prefeitura tem estudado caso a caso, está monitorando cada caso, inclusive os parentes dos infectados, e que pelo menos por enquanto, por hora, aqui na capital paulista, segue controlado essa questão da variante Delta. Em relação à vacinação, da repescagem, vai ter repescagem para o público de 16 e 17 anos com algum tipo de comorbidade ou então algum tipo de deficiência, que sejam grávidas ou puérperas, amanhã, nesse sábado, dia 21. Só que essa vacinação será realizada nas 82 AMAs, que são as unidades de assistência médica ambulatorial aqui de São Paulo. Até o fim da tarde de hoje, dos 48 mil adolescentes que fazem parte desta faixa etária, só 8.500 receberam a primeira dose do imunizante, o que representa 17,6% deste grupo aqui na capital paulista. Lembrando que no momento da vacinação, esse adolescente precisa estar acompanhado, deve estar acompanhado de um responsável ou então de um adulto, mas precisa ter a autorização do responsável em mãos. O prefeito de São Paulo anunciou hoje que mais um grupo de antecipação da vacinação, que são dos jovens de 12 e 15 anos, que também tenham algum tipo de comorbidade, deficiência, que sejam grávidas ou puérperas. E tem novidade, olha só, em relação à inscrição da xepa da vacinação. O prefeito Ricardo Nunes esteve hoje na Rede TV e comentou sobre esse assunto que interessa muita gente. Vamos ouvir o que ele disse. Que a partir de segunda-feira, na cidade de São Paulo, as pessoas que tomaram a primeira dose de AstraZeneca, da Pfizer ou da Coronavac, pode estar antecipando a sua segunda dose. No caso da AstraZeneca e a Pfizer, que hoje está de 60 dias, se você tiver um intervalo de 30 dias, você pode se inscrever para tomar na xepa. Para quem quiser se inscrever na fila da xepa, basta procurar uma unidade básica de saúde mais perto de onde mora. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Murilo. E olha, o Maranhão está agilizando a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19. Em Caxias, por exemplo, tem gente andando quilômetros a pé para imunizar os filhos. Sara está ansiosa para voltar à sala de aula. Vou estar vacinada junto com os meus professores e outros colegas. Felicidade dela e seu irmão.
vacinado na véspera de seu aniversário. Muito especial, porque quando começou essa pandemia, como eu nunca tinha passado uma pandemia na vida, foi muito assustador. Quando falaram que iam lançar vacina, eu me alegrei bastante. 3 quilômetros percorridos a pé. Foi o que essa mãe enfrentou para imunizar o filho. Andou muito para chegar aqui? Andei. Valeu a pena vacinar, ele tomou a vacina. Só faltava as crianças. E agora? E agora está tudo completo. Comparado a outros estados, o Maranhão está bem avançado no cronograma de vacinação. Um destaque para a capital do estado, São Luís, e Caxias, cidade localizada no leste do Maranhão, que começaram o mês de agosto vacinando crianças e adolescentes a partir de 12 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 11.500 adolescentes foram imunizados, um avanço significativo. Que os gestores públicos municipais passem a entender que a vida é prioridade e que todos os esforços são pequenos diante da valorização da vida. Caxias vai continuar investindo na saúde pública. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou uma plataforma para divulgar dados sobre a distribuição de imunizantes contra a Covid-19. Queiroga esteve hoje no Centro de Distribuição de Vacinas em Guarulhos, na Grande São Paulo, e reforçou que as doses são distribuídas proporcionalmente aos estados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negou que as vacinas contra a Covid-19 sejam retidas no centro de armazenamento do Ministério da Saúde. Em visita ao local, executivos da pasta detalharam todo o processo até a distribuição das doses aos estados. Ao desembarcar no país, os imunizantes passam pelo monitoramento de temperatura, controle de qualidade e só depois recebem a liberação da Anvisa. Um processo que leva de 2 a 3 dias, segundo o Ministério da Saúde. No entanto, as caixas dos lotes com problemas são retidas até a finalização da conferência. Então nós já otimizamos ao máximo, esprememos, botamos uma fase em cima da outra, já estamos assim no limite da segurança, não podemos avançar um pouco mais do que isso. Agora é correr um pouquinho em cima da logística e distribuição. No estoque do centro de distribuição existem pouco mais de 3.700.000 vacinas. Desse total, 2.600.000 já receberam a liberação da Anvisa para serem entregues aos estados, a maior parte da Coronavac. 3 caixas com vacinas da Pfizer, com quase 6.000 doses, apresentaram problemas na conferência e aguardam a liberação. O ministro da Saúde reforçou que as vacinas devem ser distribuídas proporcionalmente entre estados e municípios, mas que no momento a prioridade é que os estados atinjam o mesmo nível de imunização, para que consigam concluir a vacinação de todo o público acima de 18 anos até o mês de setembro. O direito de recorrer à justiça é de todos. Nós não observamos necessidade de se recorrer à justiça. Estados e municípios vacinando adolescentes e outros estados ainda vacinando indivíduos com 30 anos. O Brasil é um só povo, é uma só nação e o Ministério tem que garantir equidade. Temos que caminhar juntos. Com os impasses entre os estados, o Ministério decidiu criar uma plataforma para divulgar os dados sobre a distribuição das vacinas. O portal está disponível a toda a população e começou a funcionar hoje. Marcelo Queiroga também afirmou que o governo avalia a possibilidade de aplicar uma 3ª dose de reforço do imunizante, mas depende de um estudo que deve ser concluído até novembro. Muito provavelmente no final de outubro, 75% da população brasileira acima de 18 anos estará vacinada com a 2ª dose. Então já teremos um contingente populacional muito grande vacinado com a 2ª dose, aí teremos as respostas da ciência, que é o que se quer, para se aplicar a 3ª dose. E olha só, atualmente, cerca de 16 milhões de brasileiros são portadores de diabetes. E isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde, viu? E o diabetes pode agravar uma série de outras doenças, né? E com o novo coronavírus, quem tem essa doença precisa redobrar os cuidados. Para alguns, elas causam medo. Para outros, como a dona Zilda, agulhas fazem parte da rotina. A acupunturista utiliza um instrumento para levar bem-estar. Mas como portadora de diabetes há 40 anos, aplica doses diárias de insulina para sobreviver. Recentemente, ela descobriu que poderia trocar as seringas por um outro recurso, as canetas carregadas com insulina, que são distribuídas gratuitamente pelo SUS. Dá uma dorzinha, mas é menos do que a seringa, né? Que a seringa você pega um vasinho, sangra, aí você tem que jogar fora aquela
insulina, né? E a caneta não. A caneta você vai lá, aplica, tira e pronto. A dona Zilda já usa a caneta com insulina há 1 ano e desde então tem tido mais tempo, inclusive para se dedicar a uma outra paixão, a corrida de rua. Na busca pela saúde, descobriu um talento. E agora, aos 69 anos, quer ser maratonista. Unanimidade para o público em geral, a atividade física é essencial aos portadores de diabetes, pois aumenta a imunidade, que se torna ainda mais importante nessa época de pandemia. Quem sofre com a doença faz parte do grupo de risco da Covid-19. Eles são mais vulneráveis a complicações pulmonares e trombose. De acordo com o Ministério da Saúde, 30% dos internados nas UTIs do SUS com o novo coronavírus são diabéticos. É como se eu tivesse o meu sistema de defesa mais fragilizado por isso. E principalmente quando o controle glicêmico está ruim. Ou seja, o açúcar no sangue está ruim, está elevado, eu tenho mais risco de ter complicação. Complicação quando eu tenho Covid, complicação quando eu tenho uma outra infecção. Preocupados com a piora da pandemia e os riscos aos diabéticos, o Ministério da Saúde revisou as faixas etárias que podem ter acesso ao mesmo recurso que a dona Zilda, já que com a caneta de insulina é possível controlar a dosagem com exatidão, o que as torna mais eficazes que as seringas. Agora ela está disponível para pessoas com diabetes tipo 1 e 2, com idade superior a 50 anos e abaixo de 19. Por ter uma agulha mais curta e mais fina, ela promove maior conforto, menos dor durante a aplicação, maior precisão da dose, porque você seleciona a dose no dispositivo, né? Então isso proporciona mais facilidade, maior rapidez e também muito mais discreta para o paciente com diabetes realizar sua própria aplicação. Bom, agora vamos aos dados atualizados da vacinação aqui no Brasil. A gente fecha essa semana com 121.765.436 pessoas que já receberam ao menos uma dose, da vacina contra a Covid-19, o que representa 57,50% da população. Outras 54.570.509 pessoas já receberam as 2 doses ou a dose única, o que representa 25,77% da população brasileira. E já foram aplicadas até agora, no todo o Brasil, mais de 176 milhões de doses de imunizantes. Agora a gente vai ver como é que está essa distribuição das vacinas entre os estados, Os estados que mais vacinaram proporcionalmente à população. A gente vê aqui São Paulo na liderança, com mais de 70% da população vacinada ao menos com uma dose, da vacina contra a Covid-19. Distrito Federal com 63,35%. Rio Grande do Sul com 62,38% da população vacinada. Mato Grosso do Sul com quase 62% da população vacinada. E, por fim, Santa Catarina com cerca de 60% da população que já recebeu aí ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Augusto. O cantor Sérgio Reis e o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, foram alvos hoje de uma operação da Polícia Federal que investiga ataques às instituições democráticas. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A operação aconteceu em 6 estados e ocorreu dias depois de um áudio do cantor Sérgio Reis vir a público. Nele, o cantor convocou caminhoneiros para um protesto no dia 7 de setembro. A polícia realizou buscas no gabinete do deputado Ottoni de Paula, em Brasília, e na casa de Sérgio Reis, em São Paulo. O deputado Ottoni se manifestou em um vídeo nas redes sociais. Isso aí, levaram só o meu celular, não acharam joias na minha casa porque eu não tenho joias. Não acharam dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Não vou recuar 1 milímetro. Dentro do que a democracia me permite, dentro do que a Constituição me permite. Além das buscas de hoje, Moraes decidiu que os investigados não poderão se aproximar da Praça dos Três Poderes, dos ministros do STF e de senadores. O presidente Jair Bolsonaro enviou hoje ao Senado um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido foi protocolado no final da tarde. No dia 14, o presidente postou em uma rede social que Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso tinham extrapolado os limites da Constituição.
No pedido de hoje, Bolsonaro pede a destituição de Moraes da condição de ministro do STF e também a inabilitação para o exercício de função pública durante 8 anos. A Justiça Federal de Brasília anulou a prisão em flagrante do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, determinada pela CPI da pandemia do Senado. A decisão também estabelece que Dias seja ressarcido em R$ 1.100, valor que pagou pela fiança. O ex-diretor teve a prisão decretada pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, por supostamente mentir aos parlamentares durante depoimento no mês passado. O deputado federal Rodrigo Maia, sem partido, tomou posse hoje como secretário do governo de São Paulo. O ex-presidente da Câmara assumiu a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do Estado. A chegada de Maia é vista como uma estratégia do governador João Dória para ampliar o seu alcance político, tendo em vista as eleições para presidente em 2022. A pasta de Rodrigo Maia é a antiga Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado. Será de responsabilidade dele a agenda de privatizações, concessões e desestatizações de São Paulo. Na cerimônia de posse, Maia adiantou que vai agilizar a privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Eu acho que é uma coisa simbólica e organizar, né, a privatização, a concessão, deixar isso organizado até o final da minha gestão, junto com o governador Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia, eu acho que será uma marca importante da minha gestão. Rodrigo Maia terá o papel de articulação e diálogo com os setores da economia. Quando o presidente da Câmara deu ênfase a propostas bem vistas pelo governo paulista, como, por exemplo, as reformas. O deputado Rodrigo Maia acumulou ao longo dos anos uma extraordinária experiência na interpretação de legislação, na vocação liberal que sempre o moveu nos seus mandatos e nos seus pronunciamentos e na sua interlocução também com os setores econômicos no Brasil e no exterior. Rodrigo Maia tem 51 anos e está no 6º mandato como deputado federal. Presidiu a Câmara por 3 vezes. O político está sem partido desde junho, quando foi expulso do DEM após desentendimentos com o presidente da sigla, ACM Neto. E após a fala de Rodrigo Maia sobre a privatização da Sabesp, que você acabou de ver na reportagem, as ações da empresa fecharam em alta de quase 11%. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o policial militar Sauler Faria Sacalém por tortura. Ele é acusado de submeter o ex-governador Antony Garotinho a intenso sofrimento físico e mental enquanto esteve preso na cadeia pública José Frederico Marques em novembro de 2017. Garotinho, que foi transferido de presídio, disse que foi ameaçado de morte e agredido com um bastão. Na época, o político foi detido por suspeita de integrar uma organização criminosa que arrecadava recursos ilícitos para o financiamento de campanhas eleitorais. Um paraquedista de São Paulo morreu após perder o controle do equipamento. O acidente aconteceu próximo à Lagoa Azul, em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. Um vídeo mostra o momento em que Gildson de Oliveira tenta realizar uma manobra, mas falha e se choca contra o chão. O paraquedista tinha 55 anos e estava participando de um dos maiores eventos do esporte no Brasil. O ICMBio, responsável pela administração de toda a região, disse que se solidariza com os familiares. A Polícia Civil vai investigar se houve alguma falha no equipamento. E agora um flagrante de um acidente impressionante em Belo Horizonte. A passageira do carro morreu no local. Câmeras de segurança registraram o momento que o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista em alta velocidade e capotou. Por pouco, o carro desgovernado não atingiu as casas próximas. A batida foi no anel rodoviário de Belo Horizonte, por volta das 13h40 da madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um casal estava no veículo de luxo. Com a violência do impacto, a passageira de 23 anos ficou presa às ferragens e morreu na hora. O motorista de 24 anos foi socorrido com ferimentos graves e segue internado. A perícia da Polícia Civil vai investigar o que teria causado o acidente. E agora a previsão do tempo para todo o Brasil neste final de semana com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi.
Boa noite para você que está em casa. Olha, sexta-feira, último dia da semana, e todo mundo quer saber se o sol está garantido nos próximos dias. Bom, o que eu posso adiantar é que esse clima continua, mas atenção para a baixa umidade relativa do ar. E esse tempo seco e quente foi o responsável pela formação de um redemoinho que engoliu casas e lojas em Goianinha, que fica na região metropolitana de Goiás. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Amanhã, o calor continua em todo o centro-oeste e isso pode aumentar o risco de queimadas em algumas regiões. Agora, lá no sul, a frente fria continua no Rio Grande do Sul e no Paraná e em Santa Catarina, o sol aparece e o dia fica abafado. Em Minas Gerais e no Espírito Santo também esquenta e à tarde pode ter variação de nuvens, mas não tem previsão de chuva. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o fim de semana vai ser ensolarado e com os termômetros acima dos 30 graus, como a gente vê aqui na tela. Na região norte ainda chove em pontos isolados, mas o calor continua. Em Manaus, a máxima amanhã pode chegar aos 36 graus. Bom, para saber mais sobre a previsão do tempo na nossa cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana. Alguns brasileiros estão voltando a comprar carros, mas agora os principais alvos são os veículos usados. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, o aumento das vendas deste segmento no Brasil foi de mais de 60% no primeiro semestre deste ano. O cheirinho de novo, o design moderno, garantias estendidas. Nada disso adiantou. Em 2021, as vendas de veículos novos caíram em relação ao ano passado e a bola da vez são os veículos usados. Só no primeiro semestre deste ano, a procura pelo segmento de seminovos aumentou 63%, superando 5,4 milhões de unidades vendidas. A opção por carros seminovos e usados também pode ser explicada pela falta de carro zero no mercado. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a produção total de carros novos no mês de julho foi de pouco mais de 160 mil veículos, 2% a menos que o mês anterior e 4,2% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Foi a pior produção para o mês de julho desde 2003. Esses números são menores do que o desejado por conta da falta de semicondutores que está afetando a indústria global, a indústria automotiva global. Isso tem provocado paralisações por dias ou por semanas em várias fábricas aqui no Brasil. Nesta loja na zona norte de São Paulo, a procura por usados aumentou tanto que foi preciso mais que dobrar o número de funcionários para dar conta de repor o estoque. A procura de carro usado melhorou em 60%. Eu trabalhava com uma parte de captação de veículos com 2 meninas, hoje eu tenho 6 pessoas para fazer essa parte de captação. Tem um comprador também que fica full time para fazer compra para a gente, para ter hoje o mesmo número de carros em estoque que eu tinha antes da pandemia, sem ter esse trabalho todo. Para esta especialista, o cenário de normalidade para o mercado de veículos 0 quilômetro ainda é incerto. Mas ao optar pela compra de um usado, o preço não deve ser o único detalhe a ser levado em consideração. Estado do motor, obviamente, do carro, né? E parte de freios, enfim, toda essa parte de segurança eu acho fundamental. Tem que ter muito cuidado na hora de comprar. Procurar um lugar de confiança, levar um mecânico que te ajude se você não entender. Eu acho que sempre tem alguma forma de alguém te ajudar a você não tomar a decisão errada. Tá certo. Gente, a inflação em alta e taxa de juros também, as incertezas quanto aos rumos da nossa política econômica e mais temores com a variante Delta preocupam investidores e promovem saída de estrangeiros da Bolsa. Hoje o Ibovespa fechou com alta de 0,76%, mas na semana uma queda acumulada de 2,23%. O dia a dia da nossa economia e o mercado financeiro são assuntos para a nossa comentarista, Salete Lemos. Boa noite, Salete, seja muito bem-vinda. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. É isso, mercado financeiro muito pressionado e os investidores assustados, principalmente os pequenos, né? Pequenos investidores que arriscaram sorte das suas economias na Bolsa Paulista, já que a poupança e as opções de renda fixa estavam oferecendo até agora nada. Taxa de juro começou o ano em 2% ao ano.
O que fazer com seus investimentos em bolsa? Calma, muita calma nessa hora. As preocupações são mais do que justificadas, afinal, as quedas nos índices da bolsa confirmam prejuízos e antecipam tendência de mais oscilações negativas. No mês, a queda acumulada na Bolsa já é de mais de 3%, ou seja, um cenário, nós comentamos aqui várias vezes, um cenário que prometia bons resultados com a retomada do crescimento econômico, vai aos poucos se derretendo. Ao contrário, vem o mercado de renda fixa, que são aqueles investimentos corrigidos pela taxa de juro mais inflação. Tipo o quê? Tipo CDB, Tesouro Nacional. Hoje, para você ter uma ideia, alguns investimentos de renda fixa estavam oferecendo IPCA, ou seja, inflação, mais juros de 6% ao ano. Uma taxa para lá de atraente, né, gente? Lembrando que a inflação acumulada em 12 meses está em 8,9%. 8,9% mais 6% de juro, olha aí, é um rendimento e tanto para um risco praticamente zero. Pesquise as taxas antes de investir, pesquise as taxas antes de tomar um financiamento. E o Open Bank está aí para te ajudar. No mais, eu volto na próxima sexta-feira. Até lá, boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite, obrigada, Salete. Bom, agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 19.413.000 pessoas se recuperaram da doença. 541.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 573.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, disse que não vê fundamentos jurídicos, técnicos e políticos no pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, protocolado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pacheco disse que terá critério para avaliar o pedido e que o impeachment é algo grave, excepcional, de exceção e que não pode ser banalizado. A Prefeitura de Belo Horizonte definiu novas regras para a volta dos torcedores aos estádios. Os protocolos para os jogos de futebol com público foram reavaliados numa reunião na Secretaria da Saúde. A Prefeitura está repensando nessa possibilidade de proibir novamente presença de público nos estádios, caso a gente repita aquelas cenas horrorosas que nós vimos na quarta-feira no jogo do Atlético contra o River Plate. Na partida que marcou o retorno dos torcedores ao Mineirão após 529 dias, houve aglomeração dentro e fora do estádio e muita gente estava sem máscara. Os bares no entorno ficaram lotados. Hoje foram definidos novos protocolos e medidas de proteção. Para o jogo desta noite entre Cruzeiro e Confiança, houve interdição de ruas próximas ao Mineirão e barreiras de isolamento como esta foram montadas. A partir deste ponto, só é permitida a passagem de moradores e torcedores com ingresso e teste negativo de Covid. É importante, tem que ter, e a volta no Mineirão é essencial, ainda mais para a gente torcedor. O patrulhamento, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, foi reforçado. Os bares próximos ao estádio estavam abertos e diversos grupos de torcedores se reuniram nas calçadas. Alguns estavam sem máscara. Salve, salve Cruzeiro, guerreiro! Tá bem tranquilo, não tá muita aglomeração, né? Tá a galera mais no canto. Não tá igual o jogo do Atlético, né, que a gente viu. Os portões do Mineirão foram abertos com quase 1 hora de atraso, mas não houve tumultos. Foi definido também que seriam fechados meia hora antes do jogo. Dentro do estádio, 17 equipes compostas por seguranças, brigadistas e enfermeiros fiscalizam o uso da máscara. O distanciamento físico entre torcedores também deve ser respeitado. As cadeiras estão marcadas, nesse sentido é impossível, a não ser que eu prenda as pessoas na cadeira, que as pessoas elas têm que se autoconscientizar e a gente conta com a colaboração desse torcedor. E hoje é dia de Rede TV Extreme Fighting. Quem é fã de jiu-jitsu precisa ficar ligado na luta do brasileiro Alex Little Rock Silva, que busca se aproximar do cinturão dos pesos palha do One Championship. Essas e outras disputas você vai conferir daqui a pouquinho, às 23h30, aqui na Rede TV. Ficamos por aqui, uma ótima noite para você. Boa noite, ótimo final de semana. Até a próxima. Até amanhã.